para ir trabalhar nas minas. E primeiro com a Nossa Senhora de Guadalupe, que colocavam nas mãos da Nossa Senhora para que ela os protegesse e tudo isso aí. E quando iam chegar ao altar da Santa Morte, também diziam que estavam em suas mãos e que ela também os protegesse. Porque sabiam que eram. Eram. Mas não quando saíam, certo? Para sair, não para sair. A NASA sabe que os aviões não devem passar por lá. É como o Triângulo das Bermudas, também derruba eles. É o nopal roxo, aquele que está ali. Então isso acontece por causa dos minerais que existem aqui. Então, Jorge, Pero pode aqui ser. havia uma divisão. Uma divisão muito marcada entre o que era estrangeiro Sim, ou mexicano. sim. Sim, e aqui agora o estrangeiro é quem tem que vir para cá, à força. Ao contrário de agora. E aqui estavam os luxos. E bem, amigos, para não ficar adivinhando, melhor vamos falar com as pessoas que sabem. Bem, estou muito feliz de contar com a presença do Sr. Jorge Yepes Ávila, que além de ser um guia e responsável por essas instalações, é o cronista do município de Mapimí, Durango. Coisa que eu agradeço muito por nos dar um tempinho para contar um pouco do que foi esse povoado. Sim, pois esse vilarejo é dividido em 3 colônias, que são, entrando aqui no povoado pela ponte, à direita ficava a colônia estrangeira. Na colônia estrangeira, nós tínhamos, por exemplo, um clube de boliche. Boliches? Boliche? Um clube de boliche, uma piscina. Mas o interessante de toda essa colônia também, bem atrás desse morro tem uma quadra de tênis de saibro, a primeira quadra de tênis de saibro de 1880. Tênis? Naquela época já jogavam? Aham, sim, meu Deus. Do céu. E depois na colônia mexicana, que entrando à esquerda, aqui tínhamos, por exemplo, o armazém da companhia, os laboratórios de ensaios, tinha a estação de bombeiros, a delegacia de polícia e aquele prédio com telhado de 2 águas era onde ficava a escola primária. Na parte de baixo era mista, na parte de baixo ficavam as mulheres e na parte de cima os homens. E logo em seguida temos um teatro ao ar livre, e depois uma pracinha antiga que ainda está lá, e logo em seguida a igreja do Sagrado Coração de Jesus. É o santo que veneravam aqui? Sim, não, o principal eu vou contar agora. Tem outro agora em outra vila, Ok. mas nesta vila, o interessante é que, por exemplo, onde fica a área dos banheiros, que é onde esses jovens estão, lá em cima, na parte de baixo era o hospital. Um hospital, e na parte de cima, a primeira escola de engenheiros metalúrgicos em nível nacional. Foi onde se estudou pela primeira vez cientificamente, já como tal, a extração mineral. Bem aqui. Era um povoado muito sofisticado. Chegou a ter isso? 600 habitantes. Tudo isso nas 3 colônias. E Desculpe. depois havia um cassino, com todo o seu esplendor, um cassino. Havia um mercado, esse é um mercado de adobe, de 7 portas, e na parte do mercado é chamado de muralha. Assim, grandona, muito alta. Lá tocava sábado e domingo a banda Georgina de Orjuela. A música podia ser ouvida até Mapimí, Durango. E ele era daqui. Ele era daqui. Ela foi fundada por um americano, de George. E por isso é chamada de banda Georgina. De George. Aham, de Orjuela. E depois a outra é passando a ponte, é onde está aquela construção ali. Sim, eu vi agora há pouco. Essa ali está, era a igreja de Santa Rita de Cássia. E o primeiro nível, onde vocês já fizeram o passeio agora há pouco com os guias, também se chama Santa Rita. O primeiro nível. Todos têm nomes de santos. São Jorge, São Judas, Guadalupe. Com que finalidade Todos se batizava? Com nomes de santos? Era para proteção? Para... É que sim, naquela época era proteção. Porque se vocês viram agora na visita, ali está a Virgem de Guadalupe, bem ali. Então os mineiros primeiro iam lá rezar e tudo isso, ali estava a Virgem de Guadalupe. Mas pelo mesmo caminho, já indo para lá, passando da metade do museu, ali também estava o altar da Santa Muerte.
também Também naquela época já tinha... se venerava Não a Santa estava. Muerte. Sim, a Santa Muerte. Veja, o que acontece é que a Santa Muerte tem outro propósito. Não é como agora que os jovens a têm assim, não. E a figura da Santa Muerte era vista naquela época? Não, não se via tanto a imagem da Santa Muerte. Mas os mineiros iam porque sabiam que todo dia, diariamente, era um perigo ir trabalhar nas minas. E primeiro com a Virgem de Guadalupe, que colocavam em suas mãos, pedindo para que a Virgenzinha os protegesse e tudo isso aí. E quando iam chegar ao outro altar da Santa Muerte, também diziam que estavam em suas mãos e pediam para que ela também os protegesse, porque sabiam que era assim. Eles sabiam quando entravam, mas não quando Para sair, saíam, não né? para sair. Veja só, em Sombreritos, Sombreretas, Zacatecas, tem um lugar chamado Zampanta León, que também foi um lugar de mineração. E lá eles vinham venerar a Santa Muerte. Não sei, desconheço se tem algo assim. Aqui não a veneravam, aqui só Bueno, bem, sabe? sí, la- Conversavam aqui só. una Até um persona- presente. Aham, sim. no sé si não un sei día, se pero mas no sé todos, si todos, diario. todos. Também os mineiros, outra das aí. Outra das coisas que, por exemplo, eles, funcionários e trabalhadores estrangeiros, tinham que passar para o lado da colônia mexicana, é porque existiam apenas 9 banheiros de madeira suspensos sobre o vazio. Como são esses? Por exemplo, tem o morro, o release, a terminação do morro. Então eles eram construídos assim, sobre o vazio, e eram segurados com cabos desses, com cabos de umas âncoras. E aí chegavam lá, tudo era de madeira, tudo nos banheiros, então iam lá, eu dizia... Eu chamo ele de vovô, porque meu vovô era um dos que estavam lá, e eu conheci aqui em 1960, porque ele vinha, ele fazia manutenção na usina, de onde era enviada a energia elétrica, desde lá de Mapimí até aqui, até em cima, e também a água potável, também de Mapimí até aqui eles a bombeavam para cima, para este aniversário. Eles tinham estações de recalque muito potentes, porque são muito potentes para conseguir... Bem, sim, eles tinham toda a tecnologia, tinham tudo isso aí para conseguir trazer até aqui. E aqui era uma maravilha, lá no mercado. Ali tinha uma casinha para um vigia, mas ficava circulando. Ele não te ouviu? Ele estava impecável, bem, mas ele usava, e com luvas. Eles tinham que usar luvinhas e um cacetete, isso tudo fazia parte do que o policial usava. Ele cuidava das crianças e das crianças menores que ficavam por ali, brincando ali atrás. Tinha uma área infantil ali, que enquanto as pessoas faziam compras, todo mundo deixava as crianças ali, não levavam elas para dentro do mercado. Não entravam, vocês ficam aqui, e ali o policial dava tipo umas aulas de como deveria ser um policial naquela época para as crianças. Ele entretinha as crianças com tudo isso e cuidava, tipo, ei crianças, vocês só ficam daqui até aqui. E aí quando os pais vinham, ele dizia, olha, aqui está seu filho, que tenha um bom dia, e assim por diante. É que antes, seu Jorge, a gente verdade. via nos filmes do cinema mexicano da Era de Ouro, Sim. quando chegava a cena dos policiais. Era uma elegância. Não. Portanto, andar bien, E o mesmo policial. Passava para você. Bem, muita confiança, sim. Muita confiança que esse policial... Que a gente sentia ele como alguém da família, sim, essa. Porque ele explicava. Ele falava com ele e dizia como se fosse seu tio, seu primo, como um familiar. A todos da mesma forma. A todas as crianças que andávamos, por exemplo, naquela época, naquela área onde brincávamos. Porque também havia carrinhos sobre trilhos. Havia uns trilhos e meu avô tem um carrinho, onde eu subia no carrinho e eu passeava. Eu passeava, carrinhos pequenos, mas nos trilhos, em trilhos pequenos que tinha ali. E ele ficava só olhando, o policial. Então, senhor Jorge, Pero pode aqui ser. havia uma divisão muito marcada entre o que era estrangeiro Sim. e o que era mexicano. Sim. E aqui agora o estrangeiro é quem tem que vir para cá, sabe? Sim. E aqui estavam os luxos, aqui estava o cassino. Mas não, Na quadra aqui tem um de tênis. cassinozão melhor do que este. Este aqui era só um boliche, mas era completo. Mudamos. Sim, aquele as que eu apostas. falei que ficava lá, assim, para tudo lá, para bebidas e essas coisas. Então tinha todos os serviços que até hoje uma cidade de uns 50 mil, 100 mil habitantes
Não tinha, não tem até agora, e naquela época já tinha, como por exemplo, um cassino, Sim, claro. um teatro. Ali. Não. E veja, quando fazia uma grande festa aqui, uma festa, para a pessoa vir à festa, certo? Não sei se você viu umas fotografias por aí agora, ali na força da imagem, com o chapéu de mesquite. Bom, a pessoa que não estava com seu chapéu de mesquite não entrava na festa. Tinha que buscar seu chapéu, mas todos estavam de chapéu. Havia regras. Aqui também está o primeiro regulamento de trabalho. E em inglês e em espanhol. E aqui aparece. De 1890 e tantos. Olha, Sr. Jorge, e qual foi o destino da primeira escola de metalurgia, dessas ciências, da mineração? Ela foi transferida para outra escola ou acabou? Veja, não, é que, por exemplo, já naquela época saíam, por exemplo, aqui vamos falar, o engenheiro José Guadalupe Aguilera, ele nasceu aqui em Mapimí, Durango. Ele nasceu em 5 de fevereiro de 1857, na Avenida General Pacheco, número 23, em Mapimí, Durango. O engenheiro José Guadalupe Aguilera. E ele descobre a fórmula para duas pedrinhas, para a famosa pirita ou o ouro falso. Sim. Essa. E com essa ele estudou em Harvard. Como? Ele estudou em Harvard. Ou seja, Não. o como? Sim, ou pela descoberta que ele fez. Por sim, pela fórmula que ele descobriu para a pirita e depois para a outra pedra que se chama liguerita, que quer dizer aguilera. Daí o nome. Ele foi um dos primeiros formadores de professores da Universidade de Chapingo. Os primeiros ensaios para a mineração e a agricultura ele fez em sua casa. Foi aí que eu expliquei agora o endereço. E acontece que esse empório surgiu por causa do engenheiro José Guadalupe Aguilera, com Dom Porfírio Dias, aqui porque trabalhou com ele. Disse, olha, pois de onde eu nasci é assim, assim, e assim, e assim, e isso aconteceu. Outra. Aqui está a primeira rua Porfírio Dias, quando vieram falar aqui em 1906 ou 1907. Aqui? No céu, por Na ser a escola. ordem. Claro, e ele veio inaugurar aqui por Porfírio Dias, nessa data, todo esse complexo. Já é uma ideia. Os donos desta mina eram ingleses? É um consórcio que era e ainda continua sendo de alemães, franceses, ingleses e americanos. Por exemplo, a simbologia dos arcos da Hacienda de Água, onde fundiam todo o metal. Entrando à direita o arco, ali era única e exclusivamente para que todos os trabalhadores entrassem. E um relógio, que significa, é como como posso explicar? Como a boca de um morcego. Aí vem os ingleses, a simbologia dos ingleses, os morcegos. Então é tão pedreira. Lá em Mapimí, então aquele relógio, ali tinha um relógio nos arcos. Tinha um som, por exemplo, agudo. Vou colocar em tom agudo. E os trabalhadores entravam. E quando o trenzinho entrava ou saía, então tinha um som daquele relógio que era, por exemplo, fininho. E era porque o trenzinho ia entrar e sair, pelo som. Não, eles já sabiam. E na parte do meio também ficava ali o escritório dos telégrafos federais. Bem ali. Olha, como comentamos há pouco, Mapimí tem muita história. E a gente pensaria que, breve, mas comentávamos que o Mapimí esteve muito presente nas 3 etapas mais importantes do México. Bem, por exemplo, na época da independência, simplesmente bem aqui ficou preso Dom Miguel Hidalgo. Ali está um recinto de Hidalgo, ali ao lado da prefeitura. Ele ficou preso ali? Sim, porque ele foi preso na Noria de Baján, na Catita, na Noria de Baján. E depois o trouxeram porque iam levá-lo para Chihuahua. E lá ele e Mariano Hidalgo. E eu lhes digo que aqui está o primeiro grupo que se separa, porque alguns vão para Durango, são fuzilados em Durango. No morrinho do mercado ali por perto,
que já é reconhecido também porque ali fuzilaram Mariano Hidalgo e outros. E em 2014, Hidalgo vem ali em Chihuahua. Essa foi a primeira etapa, a E independência. depois vem a reforma, Dom Benito Juárez. Dom Benito Juárez também se hospedou aqui em Mapimí. Ele, por exemplo, ele ficou aqui de 7 a 14 de setembro de 1864. E dali ele deu as ordens para elevar Matamoros, Coahuila, a categoria de vila, e também para elevar Ciudad Lerdo, a categoria de vila. E depois a Revolução Villa. Ok. Quando foi filmado o filme Campanas Rojas? É justamente isso. É sobre o jornalista que veio da União Soviética e veio imediatamente com Villa para saber sobre a revolução aqui no México com ele. Para se inspirar. Mas acontece que esse jornalista veio, é incrível. São coisas, são anedotas que aparecem, mas são uma maravilha dentro da história. Ele veio porque queria entrevistar em uma das fazendas aqui de cima. Esse jornalista, Yun-Hee, se apresentou e disse que queria entrevistar o general Fierro. Então, pois já recebem ele e o general Fierro. Sim. Bom, então já preparei uma sala para ele. Pode entrar. Por quê? O que aconteceu? É que tem aqui um jornalista que quer entrevistar o general Fierro. Não fiz muito bem, fiz uma sala perfeita para ele. Então você quer entrevistar o general Fierro? Sim, e já disse isso ao general Fierro. Mas com sua licença, meu general, não. E ele diz ao jornalista, não. Primeiro entreviste meu general Villa e depois nós. E daí ele sai, por isso há muitas fotografias, porque o filho o castigou, pois agora, daqui para frente, você vai andar com a gente por toda a revolução, que não é a revolução como castigo, para não te fuzilarem, para que conheçam quem é o chefe. Sim, ele trouxe. E há pouco vimos até fotos de Villa de trás de banho. Sim, eu tirei com os gringos e com os alemães, em uma foto na piscina. Ele se chama Francisco Villa e também em uma moto. Aí está, Ei, Jorge, também. E depois também, aqui Mapimí, Durango foi capital da República. Pois 2 vezes. Em 2 ocasiões, sim. 2 vezes, de 7 a 14 de 1867. E em 1974, quando esteve todo o Senado da República, porque foi a primeira escola secundária geral Senado da República e também esteve toda a Câmara dos Senadores. E falamos de Mapimí. Quantos habitantes tem Mapimí? Porque é um município relativamente pequeno, não é? Bom, como município, ou territorialmente, está em segundo ou terceiro lugar em Durango. Ou sempre? Sim, o que acontece é que é muito dispersa. A extensão territorial é muito ampla, mas fazemos fronteira com Chihuahua, fazemos fronteira com Coahuila. Olha, se a gente conversar, não termina nem em 3 dias. Eu posso te garantir que não. Para mim tem muito. Não, porque vamos começar, eu vou começar a conversar e tenho que explicar para você sobre o Bolsón e antes do Bolsón. O Mar de Tetis une as 2 penínsulas e depois surge o Bolsón. Primeiro o Mar de Tetis e depois o Bolsón. O que é um bolsón? E depois, para falar do Bolsón, o Bolsón de Mapimí, ele pega vários estados, que são Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sonorita, e vai até Phoenix e até o Arizona. Mas a palavra Bolsón. bolso, a que é que se refere? O Bolsón é, por exemplo, porque tem uma parte que a NASA sabe que os aviões não devem passar por ali, é como o Triângulo das Bermudas, também derruba eles. Sim, essa é a parte, além da Zona do Silêncio. A Zona do Silêncio é uma porta para o céu, para o infinito. A que está aqui também, bem perto? E que deixaram para Mapimí. Porque não quiseram, porque está e é pela única parte por onde se entra numa boa, também aqui. E o bolsão, Quando então? dou as palestras, que já fui, graças a Deus, a várias, agora queria ir onde falta em Campeche. Porque sim, quero conhecer Campeche e Chiapas para ir dar umas palestras para valer. Que com uma semaninha, uma por dia, mas de diferentes... E aí eu também conto a história de Villa. O que aconteceu com Villa aqui em uma de suas derrotas. E vou dizer assim, de forma geral. Aqui, quando entrevistaram Villa, disseram, escute, o que te afeta mais? Porque nessa foi em 1914, nessa data.
Mataram uma das esposas dele e mataram 2 pessoas próximas a ele, aqui no Porto de Lá, em sequência ali. E então perguntaram a ele o que doía mais dessas pessoas que tinham matado. E ele respondeu, né? O que mais me dói é ter perdido uma espora com incrustações de ouro e prata, feitas em Mapimí, Durango, porque faziam as esporas e tudo isso para ele aqui em Mapimí. E as circunstâncias do seu país, pistola e tudo isso, ali em Mapimí, em Ferreiros. Provavelmente desta mina. O quê? Uns ferreiros? Uns ferreiros não, lá estava a forja. Uns ferreiros daqui, ali em Mapimí, Durango, mas que eram outros a mais. Uns trabalhos especiais. Evidentemente, com tudo que você nos diz, não terminaríamos em um dia. Não, é muito em um difícil. tempinho. Senhor Jorge, já estávamos indo embora, mas encontramos algo muito interessante. O que vamos ver? Bem, agora o que vamos ver, veja, é que aqui temos neste jardinzinho o nopal roxo, aquele que está ali. Então ele cresce por causa dos minerais que existem aqui e ele fica assim, essa é a única. Ou seja, A cor é por causa dos minerais. dos minerais. Não, Em nenhum outro lugar vamos encontrar isso. não. Essa Não, cor. Aí está. Está muito estranho. Pode ser que dentro do que é do bolsão, possa ser encontrado. Mas Sim, aqui terrenos estão semelhantes. as origens. Mas em outros lugares, não. E depois nós também temos babosa, aqui temos aquelas babosas, e temos olha este. Este é o quiote de Noa, nós temos ele aqui, mas já não tem mais aí com letras e tudo isso, mas nós temos ele bem protegido. Agora sim, Sim, ver na folha. só que agora não acho esse é do... E ainda não deu fruto, ainda falta. E nos nossos tempos de seca e tudo isso aí, a gente coloca água nele. Não deixamos de colocar. Olha, seu Jorge. No caminho para cá, eu comentava, porque eles são meus primos, eles são daqui, eu venho de Zacatecas. E essa é uma planta que me chama muito a atenção, como cactácea, que tem hastes altas, parecem como guirlandas de festas. Esse aí o que é? Morada Não. o locotillo. É como esse Sim, não? Que hora você vai? De 3 metros, sim. Sim, é o locotillo. Locotillo. Se chama locotillo. E quando feca, quando apodrece, eles podiam fazer outros artesanatos com isso. Para machados, para tudo isso. Vira madeira. De artesanato, sim. Sim, porque seca e fica tudo oco. Fazemos arboricinhas, aí a gente cruza elas. Não. Aqui, tudo que é do seu morto, a gente usa para artesanato. Mas só do que já está morto. E este? Olha, este é o vara de São Pedro. Olha que coisa linda. Vara de São Pedro. É assim que se chama. Agora, tire uma foto ali embaixo da ponte. Tem uma linda, para que possamos ver. Olha, esse também é o cardense morado. Aí está, Isso é o esse que- mesmo. Dom Jorge, sobre esta planta, Eu tinha ouvido falar. Sim. Sim, alguns cantos, muitos famosos, de muito tempo atrás. o canto cardenche, o algo canto. assim. Algo así. Cardencheiro, sim. Nós levamos até para participar lá nos Estados Unidos. Ainda existem os cardencheiros daqui de Lerdo nas culturas populares. Eles moram em Lerdo? Em Lerdo. E alguns já se foram porque alguns já morreram. Alguns que tocavam os violinos e tocavam o Otololote. tololote. Porque esse Entre som 2 e 3 cardenche, essa música é muito triste. É muito, olha, é emotiva. Sim, mas essa música é especial. É especial, por exemplo, porque, como está dizendo aqui, você dançava e segurava como você estavam cantando e podia dançar com elas. E estavam cantando e usavam para danças. E estavam tocando e também para procissões, para peregrinações. A música cardenche servia para tudo isso. E eles cantando a capela. Tudo Eles é a a capela, sem instrumento. Sim, eles a capela. Mas eles tinham uma voz. Os velhinhos, sim. Ainda me coube a mim levar, não lhe digo. Pois eu fui para o outro lado, porque nunca fui para lá ainda, eu. Mas aqui em Durango e tudo isso, participar. Para 2 velhinhos daqui, que as primeiras músicas que eles diziam foi a primeira música que tocavam, então, sabão e doce, e doce sabão, sabão e doce. Mas eles davam. E essas são as primeiras músicas. E depois eles mesmos compunham. E para a mulher e para os animaizinhos. Fazem música de Hablando tudo, de tudo. Para as plantas e tudo mais. Que existe. Tinha uma que dizem que fez muito sucesso, o cardenche, por isso disseram que é cardencheiro. Ajá. Daí, é E aí dessa nasce. planta, Sim, exatamente, daí nasce.
Bom, então que coisa linda De verdade? de uma região tão rica em história. Olha, já não vou pensar só no deserto ou na praia, não. Tem tanta coisa. Sim, tem muitas coisinhas para ver. Só para encerrar esse vídeo, porque eu gostaria que você me contasse sobre a ponte que estamos vendo. Vamos finalizar. Perfeito, vamos contar para você. A ponte suspensa de Ojuela foi construída no ano de 1892. Foi concluída em 1899. Foi construída por um engenheiro alemão, o engenheiro Santiago Minguin, que é o mesmo que construiu a Golden Gate. E também foi ele quem construiu, o acidente que aconteceu com um navio que ainda está no México, por aí em Nova York. Esse também faz parte desse aí. Do Brooklyn. Ele também. Só que a Golden Gate, quando começa, conta a história que estavam terminando a Golden Gate quando o engenheiro Santiago Minguin estava morrendo. E quem termina é um engenheiro chamado Strauss. Mas esse sim termina completinho, com o objetivo, se vocês olharem, vejam, é como uma subidinha. E aqui havia outra ponte, bem ao lado desta, em outra plataforma que está aqui. Aquela de baixo, vejam, aquela que tem outra parte de alvenaria. Ali havia uma ponte, que um senhor com um gorro, e ele só fazia assim para eles, só. Com o próprio gorro ele fazia o sinal. E jogavam, porque havia uns trilhos aqui na ponte. E eles empurravam o carrinho com metal, o carrinho vinha, e eles empurravam até lá. E lá eles esvaziavam. E aqui estava o outro trem, né? Sim, o trem já descia. Bom, O trenzinho que subia dali de onde fizemos a troca, onde estão ali, onde vocês esperaram um pouquinho para poder subir, ali. Sim, ali era a troca. Ali o trenzinho era um trenzinho de cremalheira, aquele que subia o morro e descia. Porque era uma espécie de engrenagem, tinha uma peça especial no meio, a engrenagem, para que servisse para, na subida, dar força e na descida para não deslizar. como freio. Sim, como freio. E essa ponte, então, a gente diz? Tem 325 metros de comprimento, 1,25 é a largura e tem 100 metros do que é o vão, o riacho. Uma dúvida, veja só. Faz um tempo que eu estava olhando por lá. Aquelas como grutas que se ven para subir aquela propriedade. Sim, o que Sono. são? São os começos. É que as veias do metal daqui, como em qualquer lugar, eles pegam do começo e vão trabalhando. Lá está, por ali, por exemplo, o começo, de onde eles vão trabalhando, e tem uns que entram e outros que saem. Mas, por exemplo, se vocês entraram agora no percurso, tem 3 respiradores naturais, por isso tem esse ventinho. Mas mesmo assim, está tudo lá. Lá você não precisa, no tempo de frio, está quentinho, e no tempo de calor, sol forte, calor, lá está fresco. Parece que tem um ar-condicionado split. Ajuda em tudo que acontece lá. Não, pelo contrário, tudo é uma maravilha. Mas é porque eles têm desde o começo de lá. Essas saídas de ar. Eles deixam essas saídas de ar naturais, sabe? Este aqui tem 3, por isso está tudo ótimo, não tem problema, não tem contaminação, não tem nada. Nem tem como faltar oxigênio para você, não, o oxigênio ali sobra, está tudo ótimo. Qué impresionante. E por isso é uma das minas agora turisticamente conhecida mundialmente, e sim, nos visitam, graças a Deus, porque vão nos recomendando. Claro. Os próprios turistas recomendam a outras pessoas e assim por diante. E a informação que, bem, nós também damos, bem, serve para alguma coisa, eu sei que serve. Com certeza. Sim, definitivamente. Então, lá em cima, o que restou, bem, da terceira parte do povoado, sim, vemos aquela construção. Mas o que mais tinha lá? Lá é que lá também iam trabalhar. Porque os que estavam lá daquele lado não estavam marginalizados. Vou te dizer por quê. Porque lá trabalhavam só, na colônia de Santa Rita, os que tinham varíola, os que tinham manchas, os que tinham guilhotas, os que tinham todo esse tipo de coisa. Mas claro, Trabalhavam. Eram os párias do sim, povoado. porque eles tinham aqui um nível de saúde, esquece, era uma maravilha. Aqui não tinha com que, ei, um cigarrinho, não, a gente te manda embora, não. Vai para lá, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. E aí eles estavam sendo atendidos, porque aqui tinha hospital. Com tudo. E lá também onde fica a fundição, onde está agora o hospital que temos ali, logo atrás, bem pertinho, ali eles tinham outro hospital. E depois havia vagões de trem
que serviam de hospital e eram de primeira. Tudo o que é relacionado à saúde. Interessante. Então, Sim, não, enquanto não. você está doentinho, Sim, vem aqui trabalhar. pra cima. Quando você estiver, vem logo. Aqui? Até a próxima. Prevenir a população para Não, que não, não, não. fosse Claro que não infectada. fosse. Algo mais. Tudo isso. Agora sim, São como nos detalhes, anos passados. mas reparem, importantes. Sim. É importante porque é incrível. É incrível. A organização, a urbanização, o Sim, urbanismo claro. que eles Não, tinham não, naquela não, época. A gente pensaria que aqui já não era tão rústico, mas não. Não. Não, não, não. Não, não, não. E aqui as casinhas eram de madeira, mas é para uma família que são do Infonavit. As primeiras, mais do que aqui de madeira, as mesmas do Infonavit. Mas para uma família, que quer dizer só o casal e um menino ou uma menina. Para isso que eram. Para isso que essas casinhas foram construídas. E com seu pátiozinho pequeno, mas de alvenaria. Sim. Sim. Quer dizer, ainda assim estava bem feito, com todo o capricho. Não, não, não. Super. Não, mas, bom, quanta história a gente pode contar aqui o dia todo. Infelizmente, bom, temos o tempo contado. Mas eu agradeço muito pelo tempo que o senhor me concedeu e isso, eu o parabenizo por isso, porque eu vejo o senhor conta a história, seu rosto se ilumina e o senhor fala com muita alegria. Alegria e muita emoção. E pessoas como o senhor fazem falta. Faça prevalecer a história que vai se perdendo com o tempo. Esse é o trabalho que devemos ter, explicá-la com como deve ser, com carinho e tudo isso. É sim, eu o parabenizo. Muito obrigado. Aqui estamos, senhor. Pode me passar para ele? Sim. Senhor. Obrigado, muito gentil. Obrigado a vocês pelo tempo de vocês. Obrigado. E bom, se você puder convidar as pessoas para visitarem, está bonito? Claro, claro. Continuamos convidando todos para que venham visitar aqui o parque onde está a ponte suspensa de Ojuela. Como vocês viram agora há pouco, ali passou também temos a tirolesa de 500 metros, que passa por cima da ponte. Ela está a uma altura de 140 metros, mas também é uma maravilha. Temos 3 tirolesas e também, bem, como vocês veem, fazemos passeios aqui também pelas ruínas, nas 2 colônias, porque aqui ainda falta limpar aquela ali, porque aqui tem muita coisa. Mas com essas 2 já temos o suficiente. E também damos a explicação para vocês, aqui em Mapimi. Continuamos convidando vocês para nos visitarem. Não, muito obrigado, Sr. Jorge. Não, já estamos à sua disposição. Obrigado. E tomara que em outra ocasião a gente converse também sobre isso, sobre o Pueblo Mágico, e conversemos sobre o que é. Estou à disposição de vocês, posso conversar sobre o que vocês quiserem. Muito obrigado. Com todo carinho e com todo prazer. E bem, amigos, isso é tudo neste vídeo. Eu agradeço a vocês por assistirem até o final. Se gostaram, deixem nos comentários o que acharam. E então, nos vemos na próxima. Sr. Jorge, muito obrigado. Agradeço por assistir este vídeo. A vocês, por nos visitar. Obrigado, até a próxima. Ai, tchau, tchau, tchau.